Vocês estão bem? Posso ouvir um amém de vocês? Amém. Ó, a última vez que isso aí é de coisa de pastor chato, tá? A gente fala pro pessoal, não sei o que, do lado, mas eu também sou assim. Então fala pra quem tá dizendo assim, Deus vai falar com você nessa noite. Pode sentar. Quero mais uma vez, fiz hoje de manhã, mas faço questão de fazer de novo. Obrigado, Tassi. Obrigado a todos vocês. Uma salva de palmas aí. Quem foi abençoado com esse louvor abençoado aí? Tassi e Wellington estão servindo. Na verdade, nem sei onde é que vocês estão mais. Vocês estão estão no sul da ilha com o Bispo Che, estão no Rio Vermelho com o pastor Rodrigo. Estão onde Deus está mandando, vocês estão indo. Mas que Deus cada vez mais dê graça, favor no ministério de vocês, todos vocês. Que Deus abençoe ricamente. Obrigado, gente. Pode acender as luzes aí. Posso me vir um glória a Deus de quem gosta de luz acesa? Vou falar tudo isso pro pastor Lucas, tá? Vou falar tudo isso aí para ele, tá? Mas gente do céu, o frio apareceu. Tá doido? Jesus amado. Mas eu falei hoje de manhã, eu já sei por que esse frio e por que essa chuva. Eu descobri o que é. Eu tenho... O meu time ganhar 2 seguidas? Não, é muito milagre de Deus. Cadê o Clécio? É muito milagre de Deus. Entendeu? Nem o clima dá conta. Não vai, é muita glória. Está entendendo? Figueira, 2 seguidas, Jesus. É milagre de Deus. É muita graça. É a série Maranata. Mas é uma alegria estar com vocês nessa noite. Uma noite fria, mas tenho certeza que o Espírito vai aquecer o nosso coração. Para você que está em casa também, seja muito bem-vindo. Quero agradecer muitíssimo ao pastor Lucas. Sei que foi um final de semana bem agitado, a começar por sexta-feira, mais de 140 adolescentes em retiro. Posso ouvir um amém? Igreja viva, igreja pulsante. Disseram ali que foi um mover de Deus. Ontem à noite o céu desceu lá, gente sendo batizada com o Espírito, um negócio gostoso que só o retiro proporciona. Ontem também a gente teve a tarde inteira de evento da Unigrace. Quem estava aí, louvado seja Deus pela sua vida. Foi das 2 até as 6 de evento. Então foi um final de semana aí bem agitado. Quero agradecer também ao pastor Lucas, que tem sido um canal de bênção para nós. Você que é a sua primeira vez aqui, a gente está numa série chamada Maranata. Cadê o tecladista que me abandonou aqui? Ó, irmão, sem o teclado não tem unção, não. Tem glória de Deus. Se puder me ajudar. Isso aí, querido. Me ajuda a te ajudar. Mas o pastor Lucas, no finalzinho da série ID, ele sentiu de Deus de fazer uma série chamada Maranata. E o primeiro episódio foi há 2 domingos com o tema Vigiai e Orai, em que ele pregou. Quantos estavam nessa primeira aí? Teve uma assim, viu? O clima muda. Parece que a gente é até mais espiritual. O segundo foi responsabilidade. E o terceiro de hoje é um tema bem interessante também para a gente compartilhar, que é sobre apostasia. Apostasia. Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos te dar graças pela tua misericórdia e pela tua graça. Nós sabemos que tu és um Deus misericordioso e que vai aquecer os nossos corações, que vai abrir a nossa mente, que vai abrir o nosso coração para receber a semente da tua palavra. Fala conosco, tanto de maneira presencial quanto de maneira online, mas mexe com a gente nessa noite. Nos abençoa, Senhor, nos favorece em nome de Jesus. Amém.
Amém e amém. 2 Tessalonicenses, vou ler na versão NVI. 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no versículo, vou ler do 1, a partir do 1, diz assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês, que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Eu estou certo? Estou certo. Tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Versículo 3. Que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo é quem escreve essa carta, não só essa. Paulo escreve 2 textos do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, ele escreve 13. É alguém proeminente no Novo Testamento, um mestre no Novo Testamento. E Tessalonicenses é uma das suas primeiras cartas. Tem até uma dúvida de quem foi primeiro, ou se Gálatas ou de Tessalonicenses, mas enfim, foi uma das primeiras. E aqui ele diz que no tempo do fim aconteceria algo. Existiria um espírito de apostasia. E talvez você nunca ouviu falar dessa palavra. O que significa essa palavra? Significa cair, queda, separação. E ela vem de uma palavra que significa divorciar-se, afastar-se. Ou seja, uma pessoa que antes tinha uma aliança, uma pessoa que antes tinha um compromisso, uma pessoa que antes estava junto, caminhando junto, mas por algum motivo particular, ela segue o seu próprio caminho. Ela segue a sua própria vontade, ela se divorcia daquele que ela havia uma vez se comprometido, se aliançado. Tudo bem até aqui? E a Bíblia diz que quando Jesus estiver às portas para vir, quando Jesus estiver prestes a colocar o seu reino na terra, muitos abandonariam o caminho. Muitos abandonariam. Isso eu quero ler nas palavras dele lá em Mateus, se você puder abrir comigo. Mateus. Aí palavras de Jesus, não mais as de Paulo. Mateus diz assim, no versículo 1: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Agora Jesus vai começar a dizer sinais da sua volta, preste muita atenção. Versículo 4, Jesus respondeu: tenham cuidado de que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Será que isso aqui é atual ou não? Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte.
Isso realmente aconteceu. Nos 4 primeiros séculos da nova era, pós-Cristo, os cristãos foram veementemente massacrados, crucificados, colocados às bestas, como iluminação de uma cidade, literalmente, porque era ateado fogo neles. Durante 4 séculos, foi uma perseguição horrível aos cristãos. Naquele tempo, no versículo 10, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pula para mim lá no versículo 36. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus diz, agora não mais palavras de Paulo, Jesus diz que no final de tudo, muitos iriam abandonar o caminho de Cristo. Muitos iriam se divorciar, muitos iriam seguir os seus próprios caminhos. E ele disse que por conta disso, escute bem isso, por conta disso, a iniquidade ia crescer. Talvez você também não saiba que palavra é essa, Gessé, iniquidade. A palavra iniquidade é uma palavra que o grego diz anomia, para quem é advogado aqui sabe, ou seja, sem lei. É uma pessoa que vive como se não houvesse lei. Ela é lei para si mesma. É uma pessoa que vive para ela mesma. Uma pessoa que segue o seu próprio caminho, como se não houvesse uma lei sobre ela, como se não houvesse uma instrução sobre ela, como se não houvesse uma direção sobre ela. Ela é a sua própria direção. Se nos últimos tempos as pessoas seriam assim, vivendo para si, olhando para si, vivendo as suas próprias verdades, e por consequência disso, Jesus diz, o amor de muitos se esfriaria. Será que isso não é atual? Será que isso não fala com a gente? Nós do século 21, nós não deveríamos ser uma civilização mais, vou ser redundante aqui, civilizada? Nós não deveríamos estar com as nossas relações melhoradas? Nós não estamos nem na metade do século, quantas guerras já surgiram, só nesse século? Com tantas organizações internacionais para mediar paz, mediar saúde, mediar um monte de coisa, nós não deveríamos estar mais evoluídos? A Bíblia diz, e no final dos tempos, as pessoas iriam ser as suas próprias leis, os seus próprios deuses, nas suas próprias vontades. Paulo dá um panorama do aspecto e algumas características dessas pessoas que vivem sem lei. Vamos ler? Está lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Vocês estão comigo aqui? Diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 3. Saiba que nos últimos dias, estamos no mesmo assunto.
Sobrevirão tempos difíceis. Ele vai dizer o porquê que é difícil. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Pessoas que vivem para si, pessoas que acham que não tem lei. Não sei se vocês estão acompanhando você liga no jornal, você vê o quê? Que tipo de notícia as pessoas estão noticiando para nós? Não sei se você está atualizado nas notícias, mas olha toda a declaração do Felca. Triste. Tem que mexer com a gente, de alguma forma. Mexer a nossa estrutura de alguma forma. Acho que as pessoas estão cada vez mais vivendo para elas mesmas. Cada vez mais seguindo seus próprios caminhos. E ele diz, isso é porque o amor está se esfriando. Você sabe que Deus, através de Jesus, ele diz o seguinte, que nós não seríamos conhecidos por profetizarmos, nós não seríamos conhecidos como discípulos dele por fazermos vários dons, por termos vários dons, nós não seríamos conhecidos por ele como discípulos dele, aliás, porque nós éramos os mais espirituais, não. Ele diz que nós seríamos conhecidos como discípulos dele, o quê? Quando nós os amássemos como ele nos amou. O amor é a base, o ágape de Deus é a base que sustenta uma comunidade, que sustenta uma casa, que sustenta um ser humano. E eu digo ágape porque hoje em dia, falar sobre amor, todos nós falamos, mas a gente tem que diferenciar algumas coisas. Só é amor quando vem de Deus, porque Deus é amor. Escuta aqui, nem todo amor vem de Deus, mas quando vem de Deus é amor, porque Deus é amor. Deus é a definição do que é amor, não sou eu que defino. Não sou eu que digo o que é. Não é a minha interpretação, a minha cosmovisão, o que eu acho que é. Não. É um amor sacrificial. É um amor quando nós ainda estávamos pecadores, quando nós ainda gostávamos de fazer o que nós gostávamos de fazer. A Bíblia diz que Cristo nos amou quando nós estávamos todos enlameçados nas falhas, dos defeitos dos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele não nos amou quando nós tentamos fazer melhor, ou quando nós tentávamos ser melhores. Muito pelo contrário, Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores e nós gostávamos de pecar. Foi aí que Ele nos amou, e o seu amor nos transformou, e o seu amor nos regenerou, e o seu amor nos fez uma nova criação. É um amor ágape. Ele diz, vocês serão conhecidos se vocês amarem uns aos outros como eu, não o parâmetro de você, como eu vos amei. Nós não estamos sem um guarda-chuva de instrução, como uma anomia, ou seja, sem lei. A nossa instrução vem de Cristo, a ponto de, lá fora nós encontramos isso, amargura, nós encontramos maledicência, nós encontramos fofoca, nós encontramos discórdia, mas não deveríamos encontrar aqui nessa comunidade.
Isso você encontra lá fora. Isso você vê lá fora. Aqui dentro, nós devemos ser parceiros uns dos outros. Porque se o amor se esfria dentro de uma comunidade cristã, que esperança nós vamos ter? Se o amor se esfria dentro da casa, que esperança nós vamos ter? Porque o Evangelho é a verdade absoluta de Deus. Existe uma verdade absoluta, muito diferente do que falam que hoje existem verdades relativas. A Bíblia diz que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a... Existe uma verdade absoluta. Existe uma verdade que é absoluta. Mas as pessoas, escute bem o que eu estou te falando aqui. Estou caminhando para um lugar. Escute o que eu estou te falando. Ele diz que nos últimos tempos muitos abandonariam, porque algum motivo abalou a fé deles. Por algum motivo, seja ele qual for, desistiram. Não foram capazes de abdicar da sua vontade para abraçar a vontade de Deus. Ora, todos nós temos as nossas vontades, é verdade ou não é? Todos nós temos os nossos desejos. Mas o que a gente faz quando o nosso desejo conflita com o desejo de Deus? O que a gente faz quando a nossa vontade conflita com a vontade de Deus? Espera-se conosco, que cremos, que quando isso acontece, a gente abdique da vontade, a nossa vontade, e abrace a vontade de Deus, porque quando você creu na obra finalizada de Jesus, você fez de Jesus a sua vida. A Bíblia diz que Paulo diz que agora não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Cristo vive em mim. E agora a vida que agora vivo na carne, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho que me amou e se entregou por mim. Você fez dele a sua vida. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos, as pessoas, quando se chocarem esses interesses, quando se chocarem essas vontades, preferirão as suas próprias, os seus próprios caminhos. É tão verdade, olha só o que diz no capítulo seguinte, 2 Timóteo capítulo 4, olha só o que diz isso, no versículo 3, pois chegará o tempo, escute o que eu estou dizendo, que se essa passagem aqui não é atual, se essa passagem não é atual, eu já não sei o que é mais atual, escute aqui, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. E quando choca os interesses, Regi, as pessoas elas vão optar pelos seus próprios desejos, e mais, vão procurar pessoas que digam exatamente o que elas querem ouvir. Não é só caminhar com nos seus próprios caminhos, não, eles vão procurar mestres, Jesus amado, eles vão procurar pessoas que estejam dizendo o que os seus ouvidos querem ouvir. Eles não estão mais preocupados com a verdade do Evangelho, que às vezes essa verdade me confronta, às vezes me tira da zona de conforto, às vezes fala coisas que a gente não gosta. Quer ver? Aconselhamento de pastor, e a gente tudo é meio discípulo do Bispo Flori mesmo. Às vezes abre a Bíblia e diz o que a Bíblia diz naquele assunto, às vezes a pessoa não gosta, mas às vezes a verdade não vai te dizer o que você quer ouvir. Às vezes a verdade não vai encaixar no que você pensou que poderia ser, mas continua sendo a verdade, mas continua sendo a soberania de Deus, mas continua sendo a graça e o favor de Deus.
o amor de muitos se esfriaria. Claro, se não tem mais base, se não tem mais fundamento, pastor Alain, é sem lei. Sigo o meu próprio caminho. Agora deixa eu te perguntar, quando conflita os interesses seus, o que você tem optado? Porque falar de maneira genérica é legal também, mas quando vem para o pessoal, é quando Paulo diz assim: esse espinho está ruim, eu não quero. E eu roguei 3 vezes ao Senhor, e a Bíblia diz que 3 vezes Deus disse não, não e não. O que eu faço com as negativas de Deus? Quando Deus diz não. Quando Deus simplesmente diz assim, não. Mas eu oro, mas eu jejuo, mas eu vou nos 7 cultos do pastor Mateus na quarta-feira, e Deus diz, não. E quando o irmão do lado, é isso aí que é importante, as coisas de Deus, no irmão do lado ele diz sim, mas para mim ele diz não. O que a gente faz quando tem as negativas de Deus? E conflita com a nossa vontade? A gente chega e abandona? É isso mesmo. Quer saber? Não é isso que Jesus diz, dos 4 solos? Ele diz, no final dos tempos, muitos me abandonariam. Muitos, não poucos. Ele diz, muitos. Não suportariam mais ouvir a verdade. Não suportariam ainda permanecer, mesmo quando Deus diz, não, não vai por aí, não é assim que eu quero, não vende, não compra, não sai, permanece. Os 4 solos, quando Jesus diz o seguinte, olha, tem a semente que é a palavra que cai na beira do caminho mesmo, e vem as aves, e ele diz que é o diabo vem e toma, mas tem uma outra terra, que é terra de pedras, que a semente cai, ela até cresce rapidamente, mas porque não tem raiz, por conta do sol, ela murcha. E aí ele vai dizer o seguinte, que essa terra é as pessoas que logo recebem a palavra com alegria, saem daqui do culto, glória a Deus, Deus falou comigo, Deus mexeu com a minha vida, Deus balançou as minhas estruturas, eu tô com Deus. Aí chega o primeiro problema, aí chega a primeira adversidade, larga a mão de tudo. Quer saber de uma coisa? Me falaram que com Jesus era mais fácil. Propaganda enganosa. A Bíblia diz também que a semente da palavra caiu num terreno espinhoso, que ela cresceu, mas os espinhos também cresceram junto, e sufocaram aquela planta, e deixaram ela infrutífera. E ele diz, esses são os corações que se preocupam muito com as coisas dessa vida, e se iludem com as riquezas dessa vida. E olha o que ele diz, não é palavra do Gessé, ele diz, pastor Rodrigo, que essas preocupações sufocam a mensagem e deixam a mensagem infrutífera. Sabia que você consegue deixar a mensagem infrutífera? Quando a sua preocupação é maior do que a palavra. Quando você diz, quer saber de uma coisa? Estou fora. Abandona. No final dos tempos, e nós estamos nos finais dos tempos, muitos abandonariam. Mas Jesus diz algo também importante, que eu pedi para a gente ir lá no 36, ele diz assim, eu vou dar mais uma dica para vocês, e quando eu tiver as portas, de vocês terem a noção, vai ser como nos tempos de Noé, ele diz, igualzinho nos tempos de Noé. Vamos ler, Gênesis capítulo 6, vocês estão aqui comigo, sim ou não? Gênesis 6,
8. Diz assim: Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre as pessoas de sua geração. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Olha só. Os últimos dias seriam iguais aos tempos de Noé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e sim, estava corrompida, pois todo ser vivo tinha sido corrompido em seus caminhos. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres vivos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Divide-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Jesus diz, para vocês ficarem em alerta, vai ser igual aos tempos de Noé. Iguais, parecidos, similares. Mas, até mesmo naquele tempo, um homem encontrou o favor de Deus. Bota lá no versículo 8 para mim. Diz assim: Noé, porém, achou graça diante de Deus. Ele está dizendo que assim como foi nos tempos de Noé, será nos últimos tempos. Também nesses tempos haverá uma comunidade que encontrará o favor do Senhor. Ainda haverá uma comunidade. Pode ser que a terra esteja corrompida por violência, a terra esteja corrompida com a corrupção, esteja corrompida por mentiras, mas haverá nesse meio tempo uma comunidade que encontrará o favor do Senhor. Meu amigo, quando você creu em Jesus, a Bíblia diz que o céu se abriu para você e você encontrou o favor de Deus, e que você é diferente do resto, e que você, como dizia a mão de todo mundo, você não é igual a todo mundo. E quando você creu em Jesus, você foi vestido com as vestes de justiça, e a Bíblia te chama de justiça de Deus. E note, pode botar o texto aqui no versículo 8. Diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. E o significado de Noé, sabe qual é? Descanso. Vamos ler? No versículo 8, Gênesis 6. O descanso, porém, o Senhor mostrou benevolência. Todos aqueles, escute isso aqui, que a mensagem está ficando boa. Todos aqueles que descansam na obra finalizada de Jesus, encontram favor para suas vidas. Não sei se eu estou pregando para alguém nessa noite aqui, que pode descansar na obra de Jesus que está consumada. Você não precisa mais se preocupar, você não precisa mais buscar outras coisas. Quando você descansar, quando você está cansado, não está cansado, você está procurando, mas não está achando, não é verdade? Mas quando você deita a sua cabeça na cruz do Calvário, a Bíblia diz que você encontrou o favor do Deus Todo-Poderoso. Todos aqueles que fazem da cama a cruz do Calvário, encontram graça, favor e benevolência de Deus, assim como foi nos tempos de Noé, que Noé encontrou graça, nós também acharemos nesse mundo tenebroso, nós acharemos graça diante de Deus. Aqueles que se refugiam na cruz do Calvário, aqueles que fazem da cruz o seu esconderijo, descansa. Ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Descanso e alívio para suas almas. Esses que descansam, são esses que encontram favor, não os preocupados. Os que descansam, aleluia. Assim será como nos dias de Noé. Noé encontrou favor, nós encontraremos. Gente,
se você entender que você é favorecido por Deus. Favorecido, eu estou falando, sabe quando alguém favorece alguém em detrimento de outro? Você é favorecido por Deus. Você sai da sua casa, você é favorecido por Deus. Quando você chega no seu trabalho, você é favorecido por Deus. Quando você faz um concurso, você é favorecido por Deus. Quando você faz um teste lá para passar, você é favorecido por Deus. Você talvez não seja mais inteligente, mais capacitado, mas você tem o favor de Deus. E Deus vai lá e abre os céus. E Deus vai lá e abre uma porta, porque você é favorecido por Deus. Porque assim como foi nos dias de Noé, eu estou pregando para alguém aqui essa noite ou não? Assim como foi nos dias de Noé, assim será nesse tempo. Nós encontraremos o favor de Deus. Mas a Bíblia diz também que no meio daquela terra corrompida, onde todos não tinha lei, cada um era a sua lei, cada um fazia o que queria. Aquela célebre frase: da minha vida cuido eu. A Bíblia manda Noé construir uma arca. E a própria construção de uma arca já era a salvação de uns e a condenação de outros. A própria construção daquela arca já era a pregação da justiça. A própria construção da arca, que naquele tempo nunca havia tido um dilúvio ou uma enchente. A própria criação e o manejo daquela arca já era a salvação para uns e a condenação para outros. Abra comigo lá em João, capítulo de número 3. Versículo de número 16. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A nossa arca foi construída na cruz do Calvário. Oh Jesus! Jesus pregou a justiça na cruz do Calvário. Assim como a construção da arca era já a pregação de justiça, que uns iriam ser salvos e outros seriam condenados, porque ninguém acreditou naquilo que Noé estava fazendo. Assim é com a cruz do Calvário. A cruz é a nossa arca. Para aqueles que creem na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que nós adquirimos a salvação eterna. Mas para aqueles que não creem, a Bíblia diz que já está. É um divisor de águas a cruz do Calvário. Mas, estou caminhando para o final. Quando Deus pede que Noé faça uma arca, lá fora da arca tinha violência, uns odiando outros, uns cuidando da sua própria vida. E quando veio o dilúvio, no final tinha destruição. Mas dentro da arca tinha graça, favor e vida. É isso que nos últimos dias haverá. Que nessa terra
Nós estamos vendo, é só você ligar o noticiário, ou ligar o seu YouTube, ou na sua rede social, é só você ver. É só você ver. Que aqui fora, violência, ódio, ira. Mas dentro da arca, Edson, dentro daqueles que fazem de Jesus a sua justiça, tem graça e tem favor. É isso que tem para nós que cremos em Jesus. Lá fora o amor está se esfriando, aqui dentro o amor está crescendo. Ei, escute aqui o que eu estou falando. Lá fora o amor está se esfriando, aqui dentro o amor tem que crescer. É impossível que dentro das pessoas que creem em Jesus não haja relações de amor. Estou falando daquele amor, um exemplo muito bom que o pastor Johnny deu ontem aqui, de que graças a Deus a nossa igreja foi muito diferente e fez o melhor que ela pôde, mas serve de ideia para ilustrar o que eu quero dizer. Foi uma ilustração dele ontem. Ele disse que todo mundo acompanhou as enchentes do Rio Grande do Sul ano passado, verdade ou não é? Do Brasil inteiro, né? Que ligaram a TV, que viram toda aquela atrocidade, aquela destruição. Foram até compelidos de compaixão, compelidos de um sentimento de compaixão, de misericórdia. Mas muitos mudaram de canal e a misericórdia já acabou. Mudou de canal aqui, acabou. O que nós fizemos com essa misericórdia que foi brotada aqui dentro do nosso coração? Por isso que eu digo graças a Deus, porque a gente nem me lembro, mas quantas toneladas só essa igreja mandou para o Rio Grande do Sul. Louvado seja Deus por uma igreja que é graciosa. Mas dentro daqui, o amor não pode se esfriar. A Bíblia diz que em 1 Coríntios capítulo 13, as profecias passam, a interpretação das línguas passa, a cura, o dom de cura, um dia não se precisará mais dele, sabia disso? Que um dia, quando o seu reino vier, aleluia, não se precisará mais do dom de cura, não se precisará mais do dom de profecia, não se precisará mais do dom de milagres, mas a Bíblia diz que tudo passa, mas o amor permanece. Eu quero te provocar nessa noite a não deixar que as feridas da vida te deixem um homem ou uma mulher fria no amor. Porque é o amor se esfriando que cresce a iniquidade. É o amor se esfriando que cresce a violência. É o amor se esfriando que cresce a discórdia. É o amor se esfriando que cresce a dissensão. É o amor se esfriando que cresce a amargura. É o amor se esfriando que cresce a falta de perdão. Não nos deixemos ser picados por essa cobra. Não nos deixemos ser picados por esse veneno. E todos nós somos suscetíveis a isso. Mas a Bíblia diz que nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus, quando nós nos amássemos como Ele nos amou. E Ele diz o seguinte: quando te baterem numa face, não fique amargurado. Quando te baterem numa face, sabe o que Ele diz? Oferece a outra. Quando te pedirem para caminhar uma milha, sabe o que você faz? Caminha duas. Assim, na lei de Moisés, diz assim:
olho por olho e dente por dente, é o seguinte, é bateu, levou, não leva desaforo para casa. Por isso, níveis de estresse, que vem para o corpo, doenças psicossomáticas, sabe o que ele diz? Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, e além de amar os seus inimigos, orem por eles. Ou a gente esqueceu que a gente é discípulo e tem um mestre nos conduzindo? Que a gente é discípulo, que a gente é aluno e tem um professor nos guiando? Não sejamos picados. Lá é olho por olho, dente por dente. Lá é bateu, levou. Lá é não leva o desaforo para casa. Lá é porque o ódio impera. Que a idolatria impera, porque são seus próprios deuses. Aqui, não. Aqui deveria ser diferente. Aqui deveria ser uma casa de misericórdia. Aqui deveria ser uma casa de graça. E aqui deveria ser uma casa de bondade. Mas se a casa se torna fria, que esperança tem o mundo? Porque a Bíblia diz que é a igreja que é o corpo de Cristo. Nós não temos mais o corpo de Cristo aqui, Jailson, presencialmente. Quem dera nós tivéssemos. Quem dera nós tivéssemos o corpo de Cristo aqui. Ele estaria pregando aqui. Estaria nos dando aula aqui. Mas o corpo de Cristo não está mais presencialmente. Ele diz que agora a igreja faz o papel do corpo de Cristo. E se o corpo de Cristo tem o amor esfriado, que esperança tem esse mundo? Não confio mais nas pessoas, porque já me magoaram muito. Isso, deixa ser picado por esse veneno mesmo. Já me traíram muito, então não acredito mais em ninguém. Isso, deixa a amargura entrar no coração. Deixa ser picado por esse veneno mesmo. Já tentei várias vezes na igreja, no ministério, não sei o quê. Deixa aqui quietinho. Isso, enterra o talento mesmo. Seja picado por esse veneno mesmo. Estou orando há muito tempo, mas nada acontece. Deixa para lá, isso, seja picado por esse veneno mesmo. Deixa o teu coração se esfriar no amor, para ver o que acontece. O mundo está aí para nos provar o que acontece quando o amor se esfria. É um querendo passar a perna um do outro. É um querendo o mal um do outro. É uma perversidade uma acima da outra. Quando a então ministra Damares veio aqui pregar, e lá no camarim falou coisas assim, eu já me dei um embrólio no estômago, e o embrólio no estômago, eu não acredito que tem pessoa tão perversa nesse mundo. Fui ver um filme, a minha esposa aqui, a Natália, disse, não quero ver não, vou ver tu sozinho. Fui ver, a pior coisa que fui fazer. Embrólio, e fatos, não historinha. Não é possível que tem tanta perversidade nesse mundo. É possível que tem gente tão má nesse mundo, que não brinca com a maldade, que planeja a maldade. Mas se nós que somos chamados para ser luz desse mundo, o amor está se esfriando no nosso coração, que esperança tem esse mundo? O homem que poderia discutir, o homem que poderia arguir, o homem que poderia dialogar de uma forma que convencesse o outro lado, ficou quieto na frente de Pilatos, um homem inocente. Um homem inocente. Não estamos falando de um homem que tinha suas culpas também, que tinha suas meias culpas também, não, estou falando de um homem inocente.
cuspindo no rosto dele, batendo no rosto dele, botando uma coroa de espinho nele. Como uma ovelha muda, diz a palavra de Deus. Foi ao matadouro. Sabe por quê? Ele ficou mudo. Porque ele sabia da recompensa que seria dada. E a recompensa somos nós hoje, depois de 2025 anos depois. Ele sabia que nós estaríamos nesse culto. Ele sabia no dia da tua conversão. Ele sabia no dia que você disse sim para ele. Por isso que ele ficou quieto. Ficou quieto por conta de você, meu amigo. Porque ele muito nos amou. O amor transforma. O amor de Deus transforma. O amor de Deus transforma um casamento. O amor de Deus transforma filhos rebeldes. O amor de Deus transforma uma casa. O amor de Deus transforma uma igreja. O amor de Deus transforma ministério. O amor de Deus os aquece. Mas se o nosso amor aqui está esfriando, a gente está se tornando mais azedo, mais crítico, mais murmurador, cuidando da vida alheia. Aí na igreja surgem as fofocas, e aí surgem os partidos, e aí surgem as predileções, e aí surgem as parcialidades, e vai surgindo tudo de ruim, porque o amor está se esfriando dentro da igreja. Onde era para a gente estar mutuamente fervorosos no amor, na graça, na reciprocidade, no cuidado. Como é que a gente pode ver pessoa do nosso lado sofrendo, isso não afetar o corpo? A gente perdeu a sensibilidade? Perdemos a sensibilidade? Eu vi essa semana, e é um fato mesmo, pessoas muito magoadas na questão, que foram muito abusadas na questão financeira, aí, pum, quer saber de uma coisa? Você é mais generoso com ninguém. Eles pegam, abusam do meu dinheiro mesmo. Estou falando nem na igreja, tá? Às vezes é caridade mesmo, é ajudar mesmo o outro. Você quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar mesmo da minha vida mesmo. Cuidar das minhas coisas mesmo. Isso. Seja picado por esse veneno. Que daqui a pouco você está se afastando cada vez mais dessa verdade. Cada vez mais dessa verdade. Cada vez mais dessa verdade. Daqui a pouco você não consegue nem mais ver ela. Se tornou irreconhecível. Se tornou irreconhecível. Aquele antes, que era vibrante, que era o primeiro amor, que era aquela paixão por Cristo, 10 anos depois, irreconhecível. Irreconhecível. Toma pancada no primeiro ano, toma pancada no quarto ano, toma pancada no sexto ano, toma rasteira no oitavo ano. Quer saber de uma coisa? Deixa eu seguir minha vida aqui, tranquilo. Deixa eu parar de me incomodar. Isso. Já picado por esse veneno. O amor vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando. Você nem mais se reconhece. Mas nessa noite, a Bíblia diz que assim como foi nos tempos de Noé, vai ter uma igreja, uma casa, uma mulher, um homem que vai encontrar favor, nesse caos, nessa injustiça, nessa perversidade, vão encontrar, poucos, mas somos nós, aqueles que depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, encontraremos favor diante de Deus. Enquanto nós estivermos desanimados, porque todo mundo fica, quando a gente tiver sido picado, escute que eu estou terminando, já disse 30 vezes que eu estou terminando, misericórdia, mas que foi picado. Sabe quando você é picado por isso? Para fazer o teu coração se empetrecer.
teu coração ficar magoado, teu coração ficar ferido, e fazer com que o teu amor se esfrie, a tua paixão por Cristo esfrie, pelo outro, pelo próximo esfrie. A Bíblia conta uma história, que no deserto, aquele povo que saiu do Egito, não tinha chegado lá ainda, começou a murmurar, Deus permitiu que um monte de cobra viesse e picasse aquele povo todo, no deserto, né? Cobra, escorpião, coisa mais comum possível. Picou todo mundo, muita gente morrendo. Sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés, faz uma cobra de bronze, aleluia, põe ela lá no alto, e todo aquele que ser picado por essa cobra, e que olhar para aquela haste erguida, será curado. E nós vemos em João capítulo 3, ele diz, assim como aquela serpente foi erguida, o Filho do Homem também precisará ser erguido. Sabe o que acontece quando você ser picado pela desconfiança, você ser picado pela amargura, você ser picado pela falta de perdão? Você dá uma olhadinha na cruz do Calvário, porque logo logo seu coração começa a ferver de volta, a sua alma começa a ferver de volta, a sua família começa a ferver de volta. Você dá uma olhadinha na cruz do Calvário. Eu sinto a presença de Deus aqui. Você dá uma olhadinha na cruz do Calvário, que logo é um santo remédio para o nosso coração. Que aí você vai entender. É verdade, eu fui traído mesmo, mas eu traí Jesus mesmo, mas eu cuspi nele mesmo, porque os meus pecados é que crucificaram ele, mas pela graça, ele me perdoou de todos os meus pecados, todas as minhas mazelas, tudo que estava no meu coração, ele me perdoou. Então quer saber de uma coisa? Eu libero perdão. Quer saber de uma coisa? Eu tento uma outra vez. Quer saber de uma coisa? Eu vou me envolver. O amor volta a ferver, volta a ferver, volta a ferver, volta a ferver. Daqui a pouco aquele pai diz me perdoa, daqui a pouco aquela mãe diz me perdoa, daqui a pouco é uma reconciliação na família, daqui a pouco é uma reconciliação entre amigos. Dá uma olhadinha na cruz do Calvário, dá. Santo remédio para quem é picado. Não deixa esse veneno do diabo entrar no teu coração. Não deixa esse veneno de Satanás entrar na tua casa. Não deixa esse veneno entrar. E daqui a pouco você vai se afastando um pouquinho, daqui a pouco vai se afastando um pouquinho, daqui a pouco vai se afastando um pouquinho mais. A Bíblia diz que se você olhar para essa cruz, você vai encontrar favor. Eu profetizo sobre isso, sobre a sua vida. Uma temporada de favor na tua casa, uma temporada de favor com os seus filhos. Eu sinto a presença de Deus aqui. Uma temporada de favor na sua saúde, uma temporada de favor no seu trabalho, uma temporada de favor. Nós estamos no ano aceitável do Senhor Jesus. Nós proclamamos para nós o ano aceitável de Jesus. Descansa, meu amigo, a justiça é do Senhor. Descansa, meu amigo, a justiça é do Senhor. Mas fizeram isso, mas descansa na cruz. Noé, porém, o descanso, porém, encontrou graça diante de Jesus. Descansa, a justiça vem dele. Mas fizeram, descansa, a justiça vem dele. Descansa, a justiça vem dele. Eu vou descansar na obra finalizada de Jesus. Ela me dá paz, a cruz do Calvário me dá paz, a cruz do Calvário me revitaliza de novo, me revigora, me refrigera de novo. A cruz do Calvário é a pregação da justiça. Não deixa em nome de Jesus. Eu sinto isso, eu não falei nada disso de manhã. O pessoal estava aqui, não falei nada disso. Deus levou a mensagem para um outro lugar. Não deixa esse veneno entrar no teu coração. Tem um antídoto para esse veneno: a cruz do Calvário. Seja alimentado
porque pelo amor ágape, pelo amor sacrificial, eu sou amado, eu sou favorecido. Ele fez por mim o que nenhum homem poderia fazer. Ele mostrou para mim misericórdia, Ele mostrou para mim perdão, Ele mostrou para mim amor. Ele me deu uma família, Ele me deu uma casa, Ele me deu uma família, a igreja, Ele me deu, eu vou ser grato, e eu não vou me abandonar à verdade. Nos últimos dias eu me apegarei à verdade, nos últimos dias eu me apegarei ao Espírito, nos últimos dias eu me apegarei